Fala galera, beleza? Vamos para mais um aí, né? Mais um fundo da carteira aí do 0 aos 100 mil reais, o segundo fundo da carteira. Hoje está bem bacana o aprendizado, tá? É um fundo menor em relação ao HGBS, que a gente já tá com ele na carteira, então tem muito aprendizado aí, tá? Peço também que deem um feedback, né? Como é que estão achando, se vocês estão curtindo, se estão conseguindo aprender, se faz sentido a gente continuar aqui, se vocês estão conseguindo colocar em prática algum conhecimento, tá? Isso é bacana vocês comentarem aí para eu poder saber um pouco, beleza? Então vamos nessa, né? Bom, galera, o fundo que a gente vai incluir na carteira é o Fundo Imobiliário Industrial do Brasil, né? O FIB11. Então a gente vai passar por informações gerais, mandato, segmento, portfólio, vacância, inadimplência, demonstrações financeiras e por último dividend yield, tá? Então a gente vai passar por todas essas informações. Então, pegando logo aqui, né, informações gerais, quem é o gestor do fundo, né? É o Coin Valores, início das atividades do fundo foi em agosto de 2011, então tem 9 anos aí de mercado já. A taxa de administração, é interessante essa taxa de administração porque ele cobra 3% da receita bruta, ou seja, é com base na performance. Se o imóvel está alugado e ele tem receita, é 3% daquela receita. Se está com alta vacância, alta inadimplência, vai receitar menos, eles vão receber menos também. Então, em termos de gestor, galera, foi um dos primeiros gestores de fundos imobiliários no Brasil também. Eu não tenho nada assim a comentar em relação à gestão, tá? Faz um trabalho muito bem feito. Claro, tem alguns pontos assim que eu acredito que poderia melhorar mais ali no relatório, né? Foi bem difícil pegar todas as informações aqui, poderia estar mais visual ali no relatório gerencial. Ele peca em algumas coisas e outras coisas ele tem uma clareza enorme ali, né? O microgerenciamento dele eu acho que é uma boa clareza ali, mas eu acho que peca em algumas informações que a gente vai passar aqui, mas eu também entrei em contato com a administradora, vocês vão dar uma olhada aqui, tá bem bacana aí, podem seguir até o final aí, beleza? O valor de mercado, como eu falei, é um fundo menor, né? É um fundo pequeno, é 320 milhões, né? A gente tá falando do HGBS 11 de 2 bi, 2,1, 2,2 bi mais ou menos. E a gente tá falando um fundo bem menor aí, que é 320 milhões de reais. E o prazo dele para investir é o prazo indeterminado, tá? Então, quem é o FIB11, né, galera? É uma rápida descrição aqui dele, né? O empreendimento em que o fundo vem concentrando seus investimentos denomina Perine Business Park. A gente vai conhecer melhor aqui na hora que a gente for falar do portfólio. É um condomínio industrial em Pirabeiraba, distrito industrial de Joinville, consolidado como o maior condomínio industrial multissetorial do Brasil. Não só do Brasil, tá? A gente vai ver mais à frente ali, que é da América Latina. Próximo a 6 portos, 4 aeroportos, entroncamentos ferroviários e rodoviários. Então, basicamente, é que a gente tem que olhar aqui, né, para o fundo desse. É o maior condomínio industrial multissetorial da América Latina e é próximo a portos, aeroportos, ferrovias e rodovias. Isso é muito interessante para fundos industriais, né? A gente vai ver que ele tem uma característica industrial, mas ele não é considerado de segmento industrial, tá? Pegando aqui a classificação, né, da autorregulação dele, como a gente comentou, o mandato dele é híbrido, então assim, ó, lembra lá o HGBS, ele tem mandato para renda, então ele pega os imóveis especificamente para renda. Essa é a principal característica. Quando a gente fala híbrido, ele não tem uma característica principal, apesar de que a gente vai ver que realmente ele tem muito mais cara de renda também, tá? Segmento de atuação híbrido também. A gente pode se dizer que é industrial, inclusive o nome dele é industrial, né? Fundo Imobiliário Industrial do Brasil, mas é híbrido. É o que está na autorregulação dele e a gente vai ver na política de investimento dele esses dois pontos aqui, tá? E o tipo de gestão é uma gestão passiva, ele é um fundo menor, tá? Quando a gente fala gestão passiva, foca em imóveis específicos, então ele tem imóveis específicos. No caso, ele é classificado como monoimóvel, ele só tem um imóvel, mas a gente vai ver que ele tem diversos galpões no Perini Business Park, né? Então já é um fundo assim um pouco mais arriscado do que o HGBS, tá, galera? E a gente vai ver aqui na política e objeto do fundo, né? Então, o que é que ele fala aqui, ó? O FIB tem por objeto captar recursos para aquisição de imóveis industriais prontos ou em fase de construção,
com finalidade de revenda, desenvolvimento de empreendimentos imobiliários ou locação, podendo para tanto adquirir e alienar imóveis de direito sobre eles, bem como locá-los ou arrendá-los. Então ele deixa claro aqui que são imóveis industriais, né? O objeto dele é captar recursos para imóveis industriais, porém poderão constar no patrimônio do FIB os seguintes ativos em todo o território nacional. Então, terrenos, centros ou conjuntos comerciais, prédios, depósitos, lojas, imóveis rurais, direitos sobre imóveis e outros ativos que atendam o que trata o artigo 45 da Instrução CVM número 472. Então ele deixa aqui claro que tem uma abrangência, né? Mas o objeto principal dele são os imóveis industriais. Então ele é classificado como híbrido, tá? É, Importante também, está lá no regulamento. É sempre bom ler o regulamento dos fundos, tá, pessoal? O FIB poderá concentrar 100% dos seus recursos em um único ativo. Então ele já deixa claro que ele pode ter um único ativo no seu portfólio. De cara aqui, galera, a gente vê que já é um risco um pouco maior, tá? Do que o HGBS 11. Lembra lá o HGBS 11? Ele já deixa claro lá que ele só vai adquirir imóveis com a determinada quantidade de população em volta, só vai adquirir imóveis com um determinado número de áreas, né? De metro quadrado do imóvel. Ele só adquire imóvel que já está pronto e já está em funcionamento. Então, ele já deixa claro lá o HGBS. Então, esse é um fundo que já demonstra um pouco mais de risco aqui, tá, galera? Vamos continuar lendo aqui, né? A instituição administradora não poderá, sem prévia anuência dos cotistas reunidos em Assembleia Geral, respeitando um quoro previsto no artigo 25 desse regulamento, praticar os seguintes atos ou quaisquer outros que não aqueles necessários à consecução dos objetivos do FIB. Então, adquirir imóveis ou direitos sobre ele para o patrimônio, vender imóveis adquiridos pelo FIB. Então, a administradora ela não pode vender nem comprar, a não ser que chame a assembleia e os cotistas deliberem sobre aquele assunto ali, tá? C também, rescindir ou não renovar contratos celebrados com a empresa responsável pela administração do empreendimento, tá? Então aí eu trouxe dois riscos ali que tem lá no regulamento que eu acho importante colocar aqui, né? O primeiro risco dele, o segundo risco aqui está claro que é o risco de concentração, né? Ele pode concentrar 100% dos seus recursos em um único ativo, isso aqui está claro, já é um risco que a gente tem que tem que entender, né, o que está sendo investido, né, pessoal? E o outro risco é o seguinte, risco relativo à concentração e pulverização. Conforme dispõe esse regulamento, não há restrição quanto ao limite de cotas que podem ser detidas por um único cotista. Assim, poderá ocorrer situação em que o único cotista venha a deter uma parcela substancial das cotas de uma emissão do FIB, passando tal cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando assim as posições dos eventuais cotistas minoritários, que é a gente, né? Nessa hipótese, a possibilidade de que deliberações sejam tomadas pelo cotista majoritário em função dos seus interesses exclusivos, em detrimento do FIB ou dos cotistas minoritários. Então, o que, ele está falando aqui, galera? Ele está falando o seguinte, que um cara pode deter uma quantidade de cotas grandes e deliberar alguma coisa que seja para benefício próprio e não para o fundo ou para os cotistas, tá? A gente chama, principalmente, o que, ele está falando aqui? Pode acontecer um takeover, né, que a gente chama no mercado, que é o quê? Se o fundo cair demais as cotas no valor do mercado e alguém quiser comprar uma quantidade grande, claro que isso tudo é difícil acontecer, mas é possível, tá? Então ele já deixa claro aqui que é possível. E alguém quiser vender esses imóveis ao preço, um preço mais barato que ele acha e distribuir para os cotistas ali, que a gente chama takeover hostil, né? Os cotistas vão sair perdendo, tá? Então é um risco que o fundo tem. Por quê? Porque é um fundo menor, é 300 milhões de reais. É diferente de um HGBS que tem 2 bi de patrimônio, né, de valor de mercado. Então, o cara compra ali 100 milhões de reais do fundo, é uma pessoa jurídica, por exemplo, ela já detém 30% ali das cotas e pode deliberar em assembleias aí para benefícios próprios, né? Claro que, como eu falei, é difícil, mas pode ocorrer, tá?
E eu diria até que esses fundos menores tendem no longo prazo a ser comprados por outros fundos maiores, tá? E se a gente pegar aqui, ó, no relatório, no informe anual, ele fala os cotistas que detêm maiores posições, né? Então, ó, tem um cotista aqui, ó, pessoa jurídica, que detém acima de 10% até 15% das cotas. Então, ele detém ali 12, praticamente 12,5% ali das cotas, né? Então, você já vê que é um cotista majoritário aqui, vamos se dizer, né? No HGBS a gente não vê isso, tá todo mundo bem pulverizado aqui, até 5% das cotas que é a gente. Se a gente pegar o informe de 2018, galera, tinha dois cotistas aqui que tomavam mais de 15% do fundo, né? Representavam 32% do fundo. Junto com esse aqui que mais de 5, deixava só 60% aqui para os cotistas minoritários, que é a gente, beleza? Então é um risco, é um fundo mais arriscado, tá, pessoal? Felipe, poxa, pelo regulamento, pela política de investimento, então vale a pena investir? Não vale a pena investir? Ó, pessoal, o que é que eu costumo falar, né? Você tem que verificar se você vai dormir tranquilo com esse fundo aqui, tá? Eu, por exemplo, se eu coloco uma porcentagem alta aqui nesse fundo, eu não vou dormir tranquilo, tá? Então, se eu estou falando do 0 a 100 mil reais, provavelmente esse fundo não vai passar de 3 mil reais, 4 mil reais na minha carteira. Por quê? Porque o risco é maior, né? O risco é maior. Então, de cara aqui, é você entender e ver se você aceita o risco ou não, tá? Então não tem certo ou errado, né? É você. Pô, se você está começando, se você não tem conforto, vai para os fundos maiores, tá? Eu tô colocando esse fundo aqui, a gente vai ver especificamente muito por conta dos imóveis, pela característica dos imóveis, pelo portfólio do fundo. Se eu pegasse somente o regulamento aqui, essas características, esses riscos aqui, talvez eu não colocaria. Mas ele é um fundo que tem um extenso histórico aí de resultado, então cabe sim na minha carteira, cabe a cada um de vocês decidirem, tá? É, isso fica a critério de cada um. A gente está sabendo que pode acontecer diversas coisas, inclusive pode acontecer com o HGBS, um fundo maior também, e o FIB11 pode ficar anos e anos aí sem acontecer nada. Então, a única arma que a gente tem, galera, como investidor, é diversificar e saber os riscos que estão correndo, né? Esse é um fundo que vai ter um peso menor na minha carteira, tá? Então vamos nessa. Portfólio do fundo, né? Vamos falar um pouco sobre o Perini Business Park, que é onde o FIB11 concentra seus investimentos, né? Seus imóveis ali. O Perini Business Park é o maior parque empresarial multissetorial da América do Sul, com mais de 2,8 milhões de metros quadrados. Realmente é um empreendimento, galera, sensacional. Eu vou deixar o site deles aqui, tá? Do Perini Business Park, para vocês acessarem. Na verdade, vocês vão coletar muito mais informações lá do que eu tá expressando aqui para vocês, tá? É, de terreno e cerca de 305 mil metros quadrados construídos, localizado no distrito de Joinville, norte de Santa Catarina. O Perini abriga mais de 240 empresas nacionais e multinacionais de pequeno, médio e grande porte. Vários líderes mundiais de mercados estão instalados no parque, por onde circula diariamente cerca de 10 mil pessoas. Outra coisa importante aqui, ó, as empresas instaladas no parque compõem os setores metal mecânico, plástico, automobilístico, agroindústria, construção civil, eletrônico, elétrico, químico, logístico, metalúrgico, financeiro, comerciais e de serviços. Olha que dado legal, ó. E juntas geram uma riqueza anual de 5,4 bilhões, número que corresponde a 21% do PIB de Joinville e 2% do PIB do estado de Santa Catarina. Então, assim, ó, em termos de localização, pessoal, é excelente. Em termos de estrutura, é excelente o Perini Business Park. É, algumas coisas para destacar aqui, né? Então, é o maior condomínio multissetorial da América do Sul, abriga 240 empresas e a representatividade dele no PIB, tanto de Joinville quanto de Santa Catarina, tá? Então, é uma região que a galera procura. E o FIB11, como que a gente se expõe a esse investimento aqui, né? O Perini Business Park, através do FIB11. O FIB11 ele tem
é cerca de 100 mil metros quadrados ali construídos para locação, tá? Isso representa 34% ali, mais ou menos, de área construída, beleza? E aí eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o site, tem um vídeo institucional, é muito interessante vocês conhecerem. Tem um padrão construtivo de cada galpão, é realmente um condomínio, parece um bairro, tem farmácia, tem restaurante, agora tem um parque tecnológico que é o Ágora, tem faculdade lá dentro. Então assim, galera, é realmente um empreendimento de tirar o chapéu, tá? É, Vocês vão olhar aqui, fuçem direitinho, vocês vão ver a estrutura, vocês vão ver que os galpões são padronizados, tem estruturas modulares, então o FIB11 tem alguns galpões que eles se adequam, a gente vai ver aqui nos próximos slides, mas eles se adequam em termos de área construída, uma empresa que é uma área menor, uma empresa que é uma área maior e tudo mais. Mas vejam aqui, ó, infraestrutura, ó, procurem lá, beleza? E aí falando um pouco agora realmente do FIB11, né? A gente já sabe mais ou menos o Perini Business Park ali. Agora vamos entrar mesmo no fundo, né? O Fundo Industrial do Brasil é proprietário de 100 mil metros quadrados, como a gente já viu, né? E tem 277 metros de terreno condomínio. Esses 277 não podem construir, tá, galera? Não podem construir. Ele já está na sua expansão máxima aqui. São estacionamentos, são vias e tudo mais. Alugados aproximadamente para 39 empresas, tá? E aí é o seguinte, né? O empreendimento em que o fundo vem concentrando os investimentos, como a gente já falou, é o Perini Business Park, é um condomínio industrial que pode ser locado em módulos a partir de 500 metros quadrados. Então, como eu falei, ele tem alguns galpões, então apesar de ser monoimóvel, né? É um monoimóvel que tem vários imóveis, né? Ele é classificado como monoimóvel, mas ele não tem só um galpão, ele tem vários galpões e esses galpões são modulares. Eles podem ir até um mínimo de 500 metros quadrados, como os máximos. Não tem essas informações. Foi trabalhoso pegar algumas informações aqui, tá? Eu fucei bastante, tirei dúvida com a administradora. É, Eles poderiam deixar um pouco mais claro os relatórios gerenciais dele, beleza? E aí quem são as empresas, né? Na verdade, os setores, né? Então a gente tem ali ferramentaria, comércio, automotivo, indústria, prestação de serviço, metal mecânico, logística e principalmente metalúrgico aqui, né? Que é 37% do fundo. Porém, ele não nos fornecem, galera. Se tem uma empresa mais concentrada, se tem uma empresa menos concentrada, isso eu tive que entrar em contato lá com o pessoal do fundo para eles me responderem. Inclusive, muito, muito solícito, muito claro nas informações, rápido, parecia o WhatsApp, eu perguntava via e-mail, o cara já me respondia, o Rubens, então realmente de parabéns aí em relação às informações. Bom, galera, então aqui a gente vê o cronograma de vencimento dos contratos, né? Então, 13%, 14% aqui vencendo esse ano, 12% em 2021, 26% vencendo em 2022. Então, se a gente pegar aqui até 2022 aqui, ó, quase até ultrapassa, né, 50%. 12, 30, 40, 52% vencendo aqui nos próximos 2 anos e pouquinho aí, tá? Então, uma quantidade boa de contrato vencendo aí. Ah, Felipe, não é arriscado esse percentual alto vencendo nos próximos anos? Sim e não, né, pessoal? A gente vai ver na vacância que o histórico de vacância dele é bem controlado. Então, assim, ó, teoricamente tem uma grande procura. E se a economia estiver muito aquecida, se um desses inquilinos sair, ele pode até reajustar o aluguel para um valor mais alto e ter um retorno melhor para o cotista, né? Então tem o outro lado também. É ruim quando o inquilino sai, porque no curto prazo talvez sim, mas quando a gente pega ali no longo prazo, talvez não, entendeu? Então tem os dois lados da moeda aí. Bom, aí como eu comentei, né, pessoal, eu entrei em contato para saber se tinha alguma empresa que representava, a maior empresa que representa a receita total do fundo, quis saber mais um pouco dos galpões também, se tem galpões maiores de 500 metros quadrados e quais são os maiores galpões alugados. E aí o Rubens me respondeu, né, muito rápido, como eu falei, realmente
Me impressionei aqui com as respostas claras, diretas, o que ele pôde responder, né? Porque tem informações que são estratégicas. E aí ele fala, né? Boa tarde, Felipe. Eu vou chamar de Wetzel, tá? O Wetzel, não sei como pronuncia. A Wetzel representa 21% da receita total do fundo, então tem uma representatividade aqui boa, 20%, tá? A maior parte dos galpões é ocupada por mais de uma locatária, mas ele fala aqui, ó, temos 3 galpões monousuários, né? Então, um de 3.500 metros quadrados, outro de 4.000 e outro de 16.000 metros quadrados. Então, ele tem 3 galpões alugados para monousuários e o resto é bem pulverizado, vamos dizer assim, né? Ele comenta aqui, ó, a maior concentração da receita é a própria Wetzel, que ele comenta aqui, né? Todas as demais estão abaixo de 8, a maior fica abaixo de 3, ou seja, está bem diluído. E aí, com essa concentração, né, a gente vai saber um pouco mais aqui da Wetzel. Eu sei que é uma empresa que não tem performado bem nos últimos anos, está em recuperação judicial. E aí eu quis saber mais sobre ele, o que eles estão achando ali da Wetzel, se tem possibilidade dela sair ou não. E aí ele me respondeu, né? Eu perguntei quando é que o contrato vence, aí ele me respondeu assim, né? Por se tratar de informação estratégica do fundo, não posso divulgar. De qualquer forma, posso asseverar que, por se tratar de uma instalação industrial, dificilmente a Wetzel deixará o empreendimento. Não há qualquer sinalização nesse sentido. Vale lembrar que a Wetzel encontra em recuperação judicial, como eu comentei, o que torna ainda mais difícil a mudança, de fato, né? Torna mais difícil a mudança. E aí eu perguntei, né, também, quis saber um pouco mais da Vets ali, sobre essa recuperação judicial, que o fundo enxerga, né? Fui batendo papo ali com ele mesmo, né? E aí o Ruben respondeu, né? A Vetsel sofreu bastante com diversas crises econômicas registradas nos últimos 6 anos, porém é uma empresa séria. Seus sócios são pessoas responsáveis de família tradicional de Joinville. Além disso, ela tem uma carteira de clientes de primeira linha e muito fiel. Estou falando de empresas como Mercedes, BMW, Volkswagen, Volvo, que são clientes da Wetzel de longa data. Enfim, torcemos para que tudo ocorra bem e que ela de fato se recupere. Então, realmente é uma empresa que tem uma representatividade grande do fundo, mas é uma empresa que tem enfrentado dificuldades, é uma empresa listada na bolsa, inclusive, eu dei uma olhada nela. É uma empresa realmente que não tem resultados há um bom tempo aí, tá, galera? Não apresenta bons resultados há um bom tempo. E aí, como ela é a principal inquilina, vamos dizer assim, vale a gente desmiuçar mais todo o processo ali de recuperação judicial em relação dela com o fundo, tá? Então vou pegar uma timeline aqui, né? Em fevereiro de 2016 foi diferido foi dado um deferimento do processo de pedido de recuperação judicial da Wetzel, né? E ali, tempos atrás, ela vinha atrasando aluguéis, então vinha com um passivo grande ali em relação ao FIB11, né? Então, em novembro de 2016, firmou um acordo judicial de 13 milhões ali, né? Que, como eu falei, são aluguéis vencidos, condomínio, despesas, honorários advocatícios, né? Então, isso tudo ali totalizou cerca de 13 milhões. Ali em dezembro de 2016, né, teve uma dedução de 8 milhões de terrenos. Então, a Wetzel doou esses terrenos para o FIB11 e o FIB11 incorporou esses terrenos no patrimônio do fundo, que valiam ali na época 8 milhões de reais, né? São terrenos em Joinville, são vários terrenos que juntos totalizam 145 mil metros quadrados. Lembrando, pessoal, essas informações todas aqui compiladas, eu fui fuçando vários tipos de documento. Eu encontrava as informações, mas era spot, era um aqui, outro em outro informe, um informe anual, no relatório gerencial. Então não tá tão simples assim nos relatórios não, mas tem toda a história lá no relatório, desde lá atrás, se você pegar os relatórios de 2017 ali, tá? Então, em dezembro de 2016 foi isso, e aí em julho de 2017 foi homologado o plano de recuperação judicial. Então, descontando os 8 milhões, ficou cerca de 4,8 milhões ali para a Wetzel pagar para o FIB11. E como que tá vindo esse pagamento, né? Então, no primeiro ano, depois de julho, ela tinha 30 dias, se eu não me engano, era 30 ou era 60, eu acho que era 30,
de começar a pagar. Então, no primeiro ano ela ia pagar 5% dessa dívida, das amortizações, né, dessa dívida. É, no segundo ano, 15%, no terceiro ano, 25%, no quarto ano, 25%, no quinto ano, 30%, totalizando os 100% da dívida aqui. E realmente ela vinha cumprindo o acordo com o acordo judicial com o FIB11, né? E o que que aconteceu ultimamente agora, né, com essa crise, né? Em maio de 2020 a gente teve essa pandemia, então o fundo deu uma carência de 6 meses em relação a essa dívida da Wetzel, né? A parcela número 33 foi adiada de 21 do 4 para 21 do 10 e as próximas, consequentemente, também após 21 do 10, né? É um acordo entre eles ali, né? O fundo, eles são, aparentemente, são bem parceiros, né? Longas datas ali, a Wetzel está ali. É uma empresa que tem enfrentado dificuldade, está em recuperação judicial. A gente vê que onde ela está situada, o setor automobilístico, são os principais clientes dela, sofre também e com a pandemia sofreu ainda mais, né? Então já estava numa situação delicada e ainda com a pandemia, aí a situação se agrava ainda mais, né? Então é torcer realmente para Wetzel sair dessa situação e continuar a parceria com o fundo. Ah, Felipe, tem um risco da Wetzel quebrar e a falência e sair do fundo? Tem, lógico que tem. Mas como eu falei, galera, das duas possibilidades, eu enxergo os pontos positivos nas duas. Então, se a Wetzel sair, o empreendimento tem 20% dele na mão para realocar, talvez para clientes menos insolventes, né, com liquidez melhores. E se a Wetzel continuar a sair dessa, né, eu torço que saia, né, até porque uma empresa dessa quebrar leva um monte, então é ruim para todo mundo, para os empresários, para os trabalhadores, para o país, é muito ruim quando a empresa de grande porte quebra. Então é torcer realmente para sair dessa, se ela sair dessa, é continuar a parceria do fundo aí, tá? E a gente vai entrar um pouco na vacância e na inadimplência. Então eu fui pegando ali, né, nos relatórios, vários relatórios, fui abrindo vários relatórios. Então desde 2016 a gente percebe aqui, ó, o número de vacância não passa de 10%. Então 2017, 2018, tá vendo, ó? Então sempre foi uma vacância muito bem controlada. 2018 praticamente o ano todo em 4%. 2019 até 2020 aqui, ó, 2020 baixando mais, né? Então hoje a gente está com 2,5% só de vacância ali. Então, realmente não tenho o que falar do fundo, muito pelo que a gente já comentou do empreendimento, né, do Perines Business Park, que é um empreendimento fantástico ali. Então, as empresas procuram, né? Outro ponto interessante, porque as empresas procuram. Quando vocês forem olhar a infraestrutura, uma empresa que não tem tanto dinheiro, tem que pegar um imóvel menor, ela participa de toda a infra de uma empresa que é multinacional e está ali dentro também, rateando todos os custos, né? Então, para empresas menores é bem interessante estar ali também nesse parque industrial, beleza? E aí, pegando a inadimplência também é um dado que não tinha assim dessa maneira no relatório. Eu tive que sair abrindo um relatório por relatório para pegar a inadimplência do mês aqui. Então, é um fundo realmente, galera, que a inadimplência é bem controlada aqui, ó, mesmo com esse período de pandemia, ó, não chegou a passar de 10% aqui, ó, no principal ponto aqui da pandemia, né? Principal, vamos dizer assim, principal susto ali que começou em maio, né? Então, foi para 7, 9, caiu para 4 e está em 3. Então, realmente não tem o que falar ali, né? E aí, vacância e inadimplência baixa, pessoal, a demonstração financeira vem boa, né? Não tem para onde correr. É consequência, né? Não tem para onde correr, é consequência. E aí também essas demonstrações financeiras também eu tive que abrir informes trimestrais, consolidar 2017, 2018, 2019. Então realmente o fundo eu acho que ele peca um pouco nessas informações no relatório gerencial. Poderia ter as informações mais claras ali para a gente cotista, né? Então, se a gente pegar aqui, né, o resultado líquido do ano todo, os rendimentos declarados do ano todo, o número de cotas, né, ano a ano aqui não mudou e o rendimento por cota, né? Então, em 2017 ele pagou R$ 27, em 2018 R$ 30, em 2019 R$ 31. Isso no ano todo, tá? Se eu pegar a média mensal em 2017 foi de 2,30, 2018 2,57,
e 2019 2,64. Então, eu peguei essa média dos últimos 24 meses aqui, tá, pessoal? Então, dá uma média aí de 2,60 reais por cota por mês, tá? É porque eu não peguei 2020, pessoal, por causa disso aqui, ó. Ele até vinha com a média maior, tá? A gente vai pegar essa média, gravem essa média 2,60 que na hora do dividend yield aqui a gente vai fazer o cálculo com esse número aí. Mas ele até vinha numa média maior, 2,67, 2,67, 2,70, 2,70, 2,80. Por quê? Porque a gente viu que a vacância diminuiu ali, né? E a gente virou o ano, tem também reajustes, alguns pontos ali, né, de contrato, e tem contratos se reajustando, então a tendência realmente é pagar mais. Mas por que eu não peguei essa média aqui? Ia dar um resultado distorcido, né? Principalmente pela pandemia, né, pessoal? Então, a gente vê que o fundo realmente tem uma capacidade de gerar caixa muito boa, de gerar resultado para o cotista muito bom, mas tem uma situação adversa aqui, tá? Então, vamos gravar o 2,60. Ele tem possibilidade de entregar até mais, mas vamos pegar o 2,60. E qual a situação atual do fundo, né? É importante a gente perceber isso. Então, Joinville continua enfrentando as dificuldades provocadas pela pandemia. De outro lado, com as medidas que adotamos no início da crise, temos conseguido bons resultados, mantendo as parcerias, evitando situações de rompimento e minimizando a ocorrência de inadimplência. Abaixo demonstramos os impactos na receita bruta por cota para o período de abril de 2020 a dezembro de 2021, considerando os acordos formalizados na presente data. Então, o que é que ele está falando aqui, galera? Ele está falando que ele fez alguns acordos, né, num curto prazo, para poder os inquilinos pagarem ali mais para frente, né? Porque os inquilinos também estão sofrendo, né, com a crise. Então, muita gente está vendendo menos, o consumo está menor. Então, é uma parceria realmente de ganha-ganha, né? Para ficar mais claro, o que seria isso aqui, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho 3 imóveis alugados, cada um a galera me paga R$ 1.000 por mês, então totalizando R$ 3.000. Então, com esse período, a galera ficou meio apertada, tal. Então, eu não queria perder esses locatários, né? Não quero deixar. Eles sempre pagaram bem, sempre foram parceiros meus de longa datas ali em relação aos meus imóveis. E aí eu fiz o seguinte com ele: não, vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar só 50% do aluguel no próximo 6 meses aí, então você só me paga R$ 500. Então, vamos lá, eu tinha uma receita de 3.000, R$ 1.000 de cada um, agora eu tenho de 500. Então, eu tenho uma receita só de R$ 1.500 e eles estão me devendo R$ 1.500 a cada mês que passa. Só que aí, quando acabar essa carência, né, esse jogo aí, essa negociação, eles, ao invés de me pagar R$ 1.000, começam a me pagar 1.200. Por quê? Porque vai voltando aquele acordo que eu fiz, né? Então é mais ou menos isso que o fundo vem fazendo aí, tá? Teoricamente, ele não vai perder dinheiro nessas negociações. Praticamente, ele só está postergando ali esses recebimentos, tá? E dividend yield, né, pessoal? A galera geralmente vai logo para isso aqui, esquece toda essa análise. Para mim, isso aqui é o menos importante. Não estou dizendo que não é importante, mas ele é o último a ver, né? Ele não. Isso aqui tudo descarta os fundos para a gente investir. Esse aqui provavelmente vai lhe dar uma análise é, ofuscada, tá? Porque você vai naqueles que estão pagando mais e são fundos de desenvolvimentos para venda e provavelmente você vai perder muito dinheiro ali, tá? Então vamos lá. Então a média, a gente falou que é uma média de 2,60 lá, né? Então ele está pagando 2,60 nos últimos 24 meses ali a média. Esse ano estava vindo um pouco melhor e a gente teve a crise, mas vamos pegar os 2,60. Então, os 2,60 vezes 12, ele está dizendo que vai pagar cerca de R$ 31,20 ali ao longo do ano. A cota hoje está custando R$ 467,90. Então, se a gente pegar o 31 e dividir pelo o valor da cota, está dizendo que ele está me dando um retorno aí anual de 6,67% ao ano. Então lembra lá, CDI hoje pagando 2% ao ano. Se a gente pegar o título mais longo do Tesouro Direto, do IPCA com juros semestrais, a parte pré-fixada está pagando 3,88. Então se a gente abater aqui, ó, 6,67 menos 3,88, a gente tem um prêmio de risco aqui de 2,8% aqui a mais aqui. Então, é um fundo que na minha visão está valendo a pena. Eu já incluí ele em carteira na sexta-feira já. Eu vou mostrar aqui o vídeo, tá?
Lembrando que ele não vai pagar isso aqui ao ano, a gente está vendo aí que ele fez algumas negociações, mas a tendência é que no longo prazo ele volte, tá? Lembrando que é um fundo mais arriscado, ele vai ter um percentual menor na carteira do 0 aos 100 mil reais. Eu investi nele os 1.000 reais desse mês porque é 1.000 reais. Se a gente pegar os 100 mil reais dividido por 1.000 reais, é 1%, né? Onde a gente quer chegar. Então, mas ele não vai ter tantos aportes assim é, frequentes, tá? E outro ponto também, galera, eu incluí ele porque também não adianta a gente só incluir fundos grandes, porque às vezes fundos grandes não tem, vamos dizer assim, muita emoção para passar as coisas aqui para vocês poderem aprender. Eu acho que é de grande valia incluir um fundo desse, porque quando a gente vai estudar um fundo monoimóvel, um fundo que tem características e nuances diferentes, eu acho que o aprendizado tende a ser muito maior, tá? Diferentemente de fundos maiores que às vezes não tem tantos pontos de atenção assim que a gente precisa estar conhecendo, né? São mais fáceis, vamos se dizer assim, de incluir na carteira, tá? E eu acho que com certeza foi de grande valia aqui esse vídeo para vocês. E aqui o videozinho, né, que eu demonstro aí a compra, então cliquei aqui na BTG Pactual, fui aqui, fui em boleta, procurei aqui o FIB 11, cliquei nele, comprei duas cotas, 467, 935 reais, enviei a ordem executada, então comprado aí, né, o fundo FIB 11 a um preço de 467,98, totalizando aqui R$ 935. E aqui a posição atual, né? R$ 1.975,96 aí investidos. Beleza, galera? Então era isso que eu quis passar para vocês aí hoje. Espero que tenham gostado aí, curtam se gostaram, comentem aí. Como eu falei no início do vídeo, se tá legal, continuamos, não continua, vem conteúdos, querem conteúdos diferentes, enfim. Comentem aí para eu ouvir de vocês se vocês estão conseguindo aprender com esses vídeos aí, beleza? Então um grande abraço aí e até a próxima.